Olá pessoal, tudo bom? Vamos procurar fazer uma revisão geral aqui por tópicos, ok? Abordando os principais tópicos, né, que podem cair aí numa prova de Enem ou de repente outros vestibulares que você vai fazer. E aí vai ter uma explicação rápida, de repente seguido de algum exercício, de algum exemplo, caso necessite. Tranquilo? Vamos lá? Temos duas aulas gravadas, essa é a primeira aula. Bom, uma das coisas que eu gosto de revisar inicialmente são as dízimas periódicas, né? O que é uma dízima periódica? É uma parte decimal que se repete de período em período, daí o nome dízima periódica. Por exemplo, 0,777, como que eu represento isso na forma de uma fração? É 7 sobre 9. Como só existe um algarismo que se repete na dízima, eu vou dividir por um único 9. Legal? Quando eu tenho dois algarismos, 0717171, repare que são dois algarismos que compõem a minha dízima periódica, eu vou dividir então o 71 por 99, ok? E se eu tenho três algarismos que se repetem na dízima periódica, tá vendo? 713, 713, eu vou dividir o 713 por 999, legal? Bom, quando existe um zero entre a vírgula e o primeiro elemento que compõe a dízima, resolve o problema da dízima normal, tá vendo? 7 sobre 9, como eu fiz aqui. Esse zero aqui, ó, você coloca em companhia do 9, que está aqui embaixo no denominador, então vai ficar 7 sobre 90. Tranquilo? Bom, quando existe um número diferente da dízima, você separa ele da dízima, tá vendo? Resolve o problema da dízima, que é 7 sobre 9, e adiciona o 2 a essa fração. Tira o MMC, procede, que você vai obter o que a gente chama de fração geratriz de uma dízima periódica. Da mesma forma, 21,3 é a mesma coisa que 21,3 mais 0,0777, tá vendo? Você tira os elementos que não fazem parte da dízima, resolve o problema da dízima, como está resolvido aqui em cima, e adiciona o 21,3 a ela. Beleza? Então é desse jeito que você transforma uma dízima periódica numa fração geratriz. Bom, outra coisa que eu gosto de destacar é a questão de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2, por 4 e por 8? Olha, é só fazer isso, ó, 2, 4, 8. Legal? Não tem como errar. Ele é divisível por 2, galera, quando o último algarismo for divisível por 2. Ele é divisível por 4 quando os dois últimos me dão um número divisível por 4. E ele é divisível por 8 quando os três últimos algarismos me dão um número divisível por 8. Nessa ordem, ó, 2, 4, 8. Legal? Esse número é divisível por 2, tá vendo? Esse número aqui é divisível por 4. Tá vendo? 16 é divisível por 4. Então o número todo é divisível por 4. Da mesma forma aqui, ó, 840 é divisível por 8. Portanto, 21.840 também será divisível por 8. Tá legal? Bom, outro critério de divisibilidade que eu acredito que você tem que saber é 3 e 9. Os dois têm o mesmo critério. Repare que eu separei 2, 4 e 8 porque os critérios são seguidos. Legal? O 3 e o 9 também têm critérios semelhantes, 3 e 9. Por exemplo, o número 2145, ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, 2 mais 1 mais 4 mais 5, vai dar 12. Como 12 é divisível por 3, o 2145 também será. Quando que um número é divisível por 9? Esse número é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos algarismos me dá um número divisível por 9. Legal? Então a gente já sabe, por 2, 4, 8, 3 e 9. São os principais critérios de divisibilidade. Beleza? Logicamente, contando que você saiba critérios de divisibilidade por 5 e por 10 também. Tranquilo? Bom, eu gosto de destacar também o critério de divisibilidade por 11, porque ele é muito fácil. Quando que um número ele é divisível por 11, professor? Quando acontece isso aqui, olha, o 21.145 é divisível por 11,
Porque quando você intercala sinais mais e menos, mais menos, mais menos entre seus algarismos, me dá um número igual a 0 ou múltiplo de 11. Então, quando ele é 0 ou múltiplo de 11, ele é divisível por 11. Exemplo, esse número 826.243, ele é divisível por 11, porque olha, se eu intercalar números, sinais de mais, menos, mais, menos, mais, menos entre os algarismos, isso vai ser igual a 11, tá vendo? Como 11 é divisível por 11, logicamente que esse número aqui, 826.243, também é divisível por 11. Tranquilo? Bom, quando que ele é divisível por 12, professor? Quando ele é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Quando que ele é divisível por 18? Quando ele é divisível por 2 e 9 ao mesmo tempo. E assim sucessivamente, tá bom? Então a gente tem por 2, por 4, por 8, por 3, 9 e tem por 11 também. E toda composição, todo produto que me dá exatamente um determinado valor, se você sabe o critério de divisibilidade por 3 e 4, você sabe por 12, sabe por 2 e 9, você sabe por 18 e assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, critério de divisibilidade, galera, nunca foi um assunto direto do Enem. Pode ser? Pode. Até hoje, caíram muitos probleminhas que você resolve por uma divisão simples. Mas o que você tem como resultado dessa divisão? O quociente e o resto. E o que o quociente e o resto te dão como informação? É isso que a gente vai tentar falar aqui agora. Ó. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu em 1755 e se estendeu até o final de 1765. São 11 anos, tá? Porque de 55 a 65, você começa contando os 55. Então, você tem 11 anos aí dentro. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de que número? É só você verificar o seguinte. De 55, quando foi registrado o primeiro ciclo, até 2101, são quantos anos? 346 anos. Eu vou verificar o seguinte. Quantos períodos de 11 anos eu tenho aqui dentro? Como que eu resolvo? Eu vou dividir o 346 por 11. Bom, isso me dá 31, galera, e sobra 5. Agora é que está. Vamos analisar a questão. O que é o 31? Né? Esse 31 aqui significa dizer que são 31 ciclos completos. E esse 5 aqui significa dizer que eu estou no 5º ano do próximo ciclo. Ou seja, eu estou no ciclo de número 32. Então, cuidado, você acha que é 31? A resposta não, é 32. Você já tem 31 ciclos de 11 anos. Você está no 5º ano do próximo ciclo. Tranquilo? Então a resposta é a letra A. Outra questão. Sabe-se que os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro têm 31 dias. O dia 31 de março ocorreu numa quarta-feira. Então, 15 de outubro vai cair em qual dia da semana? Repare que o mês de março já está completo, tá? Então eu começo abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu tenho aqui o número de dias em cada mês e vou até 15 de outubro, é isso que ele quer. Vou verificar quantos dias eu tenho aqui. Eu tenho 198 dias. Legal? Eu vou dividir por quanto? Por 7. Por que, professor, por 7? O que ele quer saber? O dia da semana que vai cair o dia 15 de outubro. E uma semana tem 7 dias, por isso que a gente divide por 7. Legal? Então, olha, dá 28 e sobra 2. 28 o quê? 28 semanas completas, ciclos completos.
ok? E esse 0,2 aqui me indica o quê? Que este aqui é o segundo dia da próxima semana. Então, eu estou na 29ª semana, no segundo dia desta 29ª semana. Bom, ele falou que o dia 31 de março ocorreu numa quarta-feira. Pega a quarta-feira, soma com o resto, significa dizer que a resposta é sexta-feira. Tranquilo? Bom, sexta-feira está aqui na letra E. Uma outra questão também, uma última questão sobre divisão para a gente resolver. Os números inteiros positivos são dispostos em quadrados da seguinte maneira. Olha, vai de 1 a 9, de 10 a 18, de 19 a 27 e assim sucessivamente. O número 500 se encontra em um desses quadrados. A linha e a coluna em que o 500 se encontra são. Eu vou pegar o 500 e vou dividir por quanto? Vou dividir por 9, porque cada quadrado desse, tá vendo? Tem 9 números, de 1 a 9, de 10 a 18 e assim sucessivamente. Dividindo por 500, por 9, desculpa, vai dar 55, sobra 5. O que o 55 está me dizendo, galera? O 55 está me dizendo que eu tenho 55 quadrados completos. Tem 55 quadrados completos. E esse 5 aqui é o quinto elemento do próximo quadrado. Então, eu estou no quadrado de número 56 e esse cara é o quinto elemento desse quadrado. Vem aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Significa dizer que o número 500 vai estar num quadrado lá na frente, exatamente nessa posição aqui, ó. Tá vendo que sobrou 5? Se você olhar para cá, você mata a questão também. Tranquilo? Então, está na segunda linha e na segunda coluna. Beleza? Então, presta muito atenção em problemas de divisão, tá? O que o quociente vai te dar como resposta e o que o resto te dá como resposta também. Legal? Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Bom, aí eu vou utilizar dois exemplos, tranquilo? Em uma caixa há 180 bolinhas azuis, 240 bolinhas verdes e 420 vermelhas. Pedro quer organizar as bolinhas em sacolas, de modo que cada sacola tenha o mesmo número de bolinhas e cada cor fique igualmente distribuída nas sacolas e que possa usar a quantidade máxima de sacolas possíveis para isso. Quantas bolinhas ficaram em cada sacola? Observe bem que o problema fala que ele pode misturar as bolinhas nas sacolas. E ele quer usar o número máximo de sacolas possíveis. Então, quanto mais sacolas eu vou utilizar, menor é a quantidade de bolinhas que eu vou ter em cada sacola. Tranquilo? Bom, como eu quero dividir as bolinhas em sacolas, quem divide duas ou mais grandezas na matemática é o MDC. Então, eu vou calcular o MDC dessas três grandezas aqui. Começo dividindo por quanto? Por 10. Mas por que por 10, professor? Não deveria dividir por 2, depois de repente por 3, por 5? Não há necessidade de fazer isso, galera. Você pode dividir por qualquer número aqui que seja diferente de um número primo, desde que esse divisor aqui seja divisor de todos esses termos ao mesmo tempo. Principalmente para o MDC, né? Isso tem que acontecer. Repare que 18, 24 e 42 são divisíveis por quanto? Ah, por 6, professor. Ó, tá vendo? Não é primo, mas divide todo mundo. Deu 3, 4, 7. 3, 4 e 7 dá para dividir por alguém ao mesmo tempo? Não mais. Tá? Então, acabou o MDC, multiplica, esse produto aqui vai me dar o MDC. Muito bem. 60 o quê, pessoal? 60 bolinhas em cada sacola, ou são 60 sacolas? Repare que ele falou que ele vai usar a quantidade máxima de sacolas.
e eles podem colocar bolinhas de cores diferentes, né? Numa mesma sacola. Portanto, pessoal, eu vou ter 60 sacolas e eu vou misturar as bolinhas de cada cor. Então são 14 bolinhas em 60 sacolas que eu vou fazer isso. Então cada sacola tem 14 bolinhas, tá? Dentro dessa sacola eu tenho 3 bolinhas que vai ter essa determinada cor, 4 bolinhas com essa cor e 7 bolinhas com essa cor aqui. Por isso que a gente soma esses valores aqui. Tranquilo? Então são 14 bolinhas em 60 sacolas. Quantas bolinhas ficaram em cada sacola? Letra D, 14 bolinhas. O número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 10 e 150. Agrupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. A soma dos 3 algarismos do número total de fitas que ela possui é igual a... Olha, se ela pode agrupar de 12 em 12, ela poderia ter 12, 24, 36, 48, 60, né? Isso é o quê? Isso é um múltiplo de 12, né? São múltiplos de 12. Então eu vou precisar dos múltiplos de 12, dos múltiplos de 15 e dos múltiplos de 20. E quem tira múltiplos comuns desses números ao mesmo tempo na matemática é o MMC. Então eu vou pegar o 12, 15 e 20 e já vou começando a dividir por 2. Vai dar 6, 15 e 10, que são divisíveis por 2 também. O 6 e o 10, né? Divisíveis por 2. 3, 15 e 5. Tem 2 aqui divisíveis por quanto? Por 5, não é isso? Também são divisíveis por 3. Por 5 não, professor. Esse cara aqui é divisível por 3. Esses dois são divisíveis por 5. Caso você queira dividir por 5 aqui, você pode dividir, não tem problema nenhum. Mas eu vou dividir por 3, vou colocar em ordem crescente. Então 3 e 5, 3 e 15 dividido por 3 vai dar 1 e 5. Eu vou repetir o 5 aqui. 5 e 5 são divisíveis por 5, não é isso? Que vai dar 1, 1 e 1. Muito bem, o produto dessas grandezas aqui é igual a 60. Significa dizer que ela poderia ter 60 fitas? Poderia, porque 60 é múltiplo de 12, de 15 e de 20. Esquece disso aqui, ó. Sempre resta uma fita. Esquece disso aqui por enquanto. Ela poderia ter 60, mas ele afirmou que a quantidade de fitas dela está entre 100 e 150. Então você vai fazer o seguinte, pega os múltiplos de 60. Quais são os múltiplos de 60? 120, 180, 240, tá vendo? Como ele afirmou que está entre 100 e 150, quem está entre 100 e 150 é 120. Tranquilo? Então significa dizer que ela tem 120 fitas, professor? Ela tem 120, mas não resta uma sempre? Se resta uma fita, soma uma significa dizer que ela tem 121 fitas. Porque 121, quando dividido por 12, resta 1. Quando dividido por 15, resta 1. E quando dividido por 20, resta 1. Ela quer a soma dos algarismos, tá? 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4, letra B de bola. Tudo bem? Então presta atenção no MDC e no MMC também. Beleza? Bom, quantidade de divisores de um número natural. Quantos divisores tem o 360? Pega o 360 e fatora. 36 vezes 10, 36 é 4 vezes 9, 10 é 2 vezes 5, tá vendo? Ao invés de fazer aquela divisão aqui, coloca o traço aqui e sai dividindo, eu posso ir quebrando o número aqui, não tem problema. Repare bem que eu tenho 2 aqui, ó, 2 vezes aqui com 1 aqui, eu tenho 2 3 vezes, 9 é 3 ao quadrado, 5 é 5 elevado a 1. Para você descobrir quantos divisores que tem esse número aqui, basta você pegar somente os expoentes, 3, 2, 1, e somar uma unidade a cada expoente. Ok?
Então, pegamos os expoentes, somamos uma unidade a cada expoente e multiplicamos. Este número, então, 360, tem 24 divisores positivos e tem 24 divisores negativos. Então, ele vai ter o dobro de 24 na quantidade total. Mas ele tem 24 positivos e 24 negativos. Tranquilo? Caiu uma questão no Enem sobre isso. Ele falava que existia um número n, cuja decomposição é 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Agora repare bem na pergunta dele aqui, ó. O número de divisores de n diferentes de n. Vamos responder essa pergunta aí primeiro. Como é que eu vou descobrir quantos divisores tem o número n? Vou pegar os expoentes, né? x, y e z, e vou fazer o quê? Adicionar uma unidade a cada um dos expoentes. Esse produto aqui me dá a quantidade de divisores de n. Legal? Mas me dá a quantidade de divisores, galera, positivos de n, tá? Legal? Você está vendo que a letra E já seria a minha resposta. Por que é a resposta, professor? Ele quer saber o número de divisores de n diferentes de n. Então, por exemplo, o número 360 tem 24 divisores. Se eu tiro 360, 24 menos 1, 23 divisores. Se ele quer saber quantos divisores tem n, aqui dentro desse número, galera, o n está incluído, tá? Se você tira o n, você tira uma unidade, por isso que a resposta é a letra E. Daí ele fala o seguinte, professor, que n é múltiplo de 10. E daí, se n é múltiplo de 10, nada impede que seja a letra E a minha resposta. Mas se n é múltiplo de 10, o x pode ser igual a zero, professor? Não. Mas isso não inviabiliza a minha resposta, a letra E. Olha, ele não é múltiplo de 7, professor. Tá? Se ele não é múltiplo de 7, galera, o z deveria ser igual a zero. Mas isso inviabiliza a minha resposta? Não, claro que não. Eu continuo com a letra E. Beleza? O que eu poderia, logicamente, dizer aqui é o seguinte. Se ele tem essa quantidade de divisores aqui, essa quantidade de divisores aqui é positiva. Eu deveria multiplicar por 2 para obter os positivos e o negativo. Mas também não inviabiliza que seria a letra E, né? Vamos cair na real, que é a única resposta que condiz com a fórmula, e a gente marcaria a letra E. Se fosse anulada, beleza, você não vai esperar que seja anulada, né? Antes de marcar a resposta que você encontra, tá bom? Muito bem, letra E. Proporção. Grandezas diretamente proporcionais. 3 grandezas são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Calcule seus valores, sabendo que a sua soma é 36. Como é que eu procedo, professor, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais? Tem basicamente duas formas bastante práticas de serem trabalhadas. Vou trabalhar com uma delas aqui. A soma das grandezas não é 36, não é isso que ele fala? Então eu vou adotar x, y e z como grandezas. Legal? Ele falou que as 3 grandezas são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então o que eu faço? Eu faço uma divisão direta. Ó. Diretamente proporcional, uma divisão direta. Uma igualdade de razões me dá o que a gente chama de proporção. Beleza? Muito bem. Como procede a resolução? Tem uma forma bastante prática de se resolver probleminhas de proporção, que é essa aqui, ó. Eu sei quanto que dá a soma aqui em cima, não sei? Eu somo em cima e somo embaixo. Esta divisão aqui vai me dar o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Legal? Daqui eu vou descobrir o x agora. Quem seria o x, quem seria o y, quem seria o z? O x é o dobro de 3,6, o y é o triplo de 3,6
e o Z é 5 vezes 3,6. Eu tenho minhas três grandezas lá. Legal? Bom, grandezas inversamente proporcionais. Três grandezas são inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. Calcule seus valores sabendo que sua soma é 36. Bom, eu sei que a soma dá 36. Não são inversamente proporcionais? Vou pegar as grandezas e dividir pelo inverso dos valores citados. Está aqui, ó. Pego as grandezas e vou dividir pelo inverso dos valores citados. O que eu faço agora? Soma em cima, soma embaixo. O problema é que essa soma aqui, galera, é soma de frações, né? Então eu tenho que tirar o MMC de 3, 4 e 6 e proceder àquela forma prática de divisão de frações, né? 12 por 3 dá 4 vezes 1, 4. 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3 e vai embora. 4 e 3, 7, 2, 9. 9 sobre 12 é a soma de frações. Então essa soma aqui em cima dá 36. E a soma aqui de baixo deu quanto? 9 sobre 12. Como é que resolve divisão de fração? Repete a de cima, multiplica pelo inverso da minha fração de baixo. Isso vai dar 48. Quem é x, pessoal? 1/3 de 48. Quem é o y? 1/4 de 48. Quem é o z? 1/6 de 48. Desculpa aí, 1/6 de 48. Vendo? Daí eu tiro os valores de x, y e z. Repare que essa soma aqui, olha, tem que dar exatamente 36. Beleza? Bom, e se por acaso ele falar que as grandezas são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5 e inversamente proporcionais a 3, 4 e 6, professor? Resolve tudo junto, galera. Se arma desse jeito, olha. Ó, diretamente você coloca aqui, inversamente você coloca aqui e faz uma fração aqui embaixo. Ok? Mesma regrinha anterior. Tudo bem? Soma em cima, soma embaixo. Embaixo é soma de fração, olha. Tira o MMC, a divisão vai dar 27 sobre 12. Então a fração aqui embaixo, essa soma aqui, deu 27 sobre 12. E agora? A soma aqui em cima dá 27, a soma aqui embaixo dá 27 sobre 12. Como é que se divide fração? Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Isso vai dar 12. Quem é o x? É 2/3 de 12. Quem é o y? 3/4 de 12. E quem é o z? 5/6 de 12. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Transformação de unidades. Eu vou fazer a transformação em unidade simples, né? Comprimento, depois área, depois volume. Bom, como que eu passo de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, até chegar ao milímetro? Eu vou multiplicando por 10, não é isso? De quilômetro para hectômetro eu multiplico por 10. De metro para decímetro eu multiplico por 10. E aí eu já fiz as transformações. Se daqui para lá eu multiplico por 10, de lá para cá eu faço o quê? Vou dividir por 10. E a área? A área não está na segunda dimensão, galera? Não está na segunda dimensão? Então eu vou multiplicar daqui para lá por 10 ao quadrado, que é 100, tá vendo? Legal? Segunda dimensão multiplica sempre por 2 zerinhos. O 1 acompanhado de 2 zerinhos. Vai multiplicando por 100. De metro quadrado para decímetros quadrados, galera, eu multiplico por 10. Por 100. Se eu quero transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 e por 100 de novo, tá vendo? E vai embora. E como é que eu volto? Para voltar, eu vou dividir por 100. Tranquilo? Então, para comprimento, eu vou multiplicando por 10, daqui para lá, de lá para cá eu venho dividindo por 10. De área, eu vou multiplicando por 100, para cada passagem de unidade. De lá para cá eu venho dividindo por 100. Legal? E volume, professor? A mesma ideia. Volume não é
terceira dimensão. Então, daqui para lá eu multiplico por 1000 para cada unidade. E de lá para cá eu vou dividir por 1000, porque estou trabalhando em 3 dimensões. Tudo bem? Vamos colocar um exemplo aqui. Como que eu transformo 200 metros para quilômetro, para hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro? Você faz isso aqui, ó. Você está vendo? Metro não é uma dimensão só? Pega esse zerinho aqui e coloca embaixo da unidade metro. Tá lá, tá vendo? Esse zerinho vem para cá. E as outras casas você coloca para cá, os outros algarismos. Ó. Pronto. Preenche com zero. Se você quer transformar 200 metros em decímetro, coloca vírgula aqui. Se quer em milímetro, coloca vírgula aqui. Se você quiser transformar em quilômetro, a vírgula vem para cá. 0,2 quilômetro. Em decâmetros, são 20 decâmetros. Tá vendo? Como que vai ser o 16,7 centímetro, professor? Última casa da parte inteira, não é o 6? Esse 6 aqui você coloca embaixo de centímetro. Vem aqui, ó, tá vendo? O 6 embaixo de centímetro. O 1 para cá, o 7 para lá. E completa com 0. Quer transformar em quilômetro? A vírgula é aqui. Quer transformar em metro? A vírgula é aqui. Quer transformar em milímetro? A vírgula vem para cá. Tranquilo? Ok. Agora, como é que eu transformo para área? 200 centímetros quadrados, por exemplo. E eu quero transformar de repente para metro quadrado, decâmetro quadrado. Como aqui está em 2 dimensões, você vem aqui, pega esses 2 zerinhos e coloca embaixo de centímetro. Tá vendo os 2 zerinhos aqui, ó? Embaixo de centímetro. Quem sobrou você coloca para cá. Agora, embaixo de cada uma dessas casinhas aqui, galera, eu vou colocar 2 algarismos, tá? Repare que aqui já tem um, tá bom? Então pronto, ó, completei. Se você quer transformar isso em metro quadrado, a vírgula é aqui. Mas você não lê esse zero, você só lê esse. Vai ser 0,02 metro quadrado. Se você quer transformar em milímetro quadrado, a vírgula vem para cá. Ok? Seria o 2 acompanhado de 4 zeros para milímetro ao quadrado, que vai dar 20.000 milímetros quadrados. Se quer transformar para quilômetro, é para cá. Você está vendo que eu coloquei um zero aqui? Porque não adianta eu colocar esse zero aqui, porque esse zero aqui, eu não utilizo ele para nada. Tranquilo? Muito bem. 456,7 metros quadrados. Como é que eu jogo isso para outras unidades? Olha, não é 2 dimensões? Pega esse 56 aqui e coloca embaixo de metro quadrado. Sobrou um 4 para cá, um 7 para lá, que a vírgula está aqui. Completa com 0. Bom? Pronto. Quer transformar em decâmetros quadrados? 4,567. Quer transformar em decímetros quadrados? 5.670. Quer transformar em quilômetro quadrado? 0,0004567. Beleza? Ah, então volume, a mesma ideia? Exatamente. Volume, lembre-se, é em terceira dimensão, não é isso? Então pega o 456 e coloca embaixo de quê? De metro quadrado. 456,7. Embaixo de cada casinha aqui eu vou colocar 3 casinhas sempre. 3 algarismos. Pronto. Quer transformar para litro? Litro é decímetros cúbicos, tá, galera? Centímetros cúbicos é mililitro, tá vendo? Quer transformar para litros? Vem para cá, coloca a vírgula aqui. Quer transformar em mililitro? Coloca a vírgula aqui. Quer transformar em quilômetros cúbicos? A vírgula é aqui. Tranquilo? Outro exemplo. 5, 1, 2, 3, 4, 7 litros. Tá vendo?
Então esse 1, 2, 3 vai ficar embaixo de onde? 1, 2, 3. Embaixo de decímetros cúbicos. Joga o 47 para lá, o 5 para cá, tá vendo? 47 para lá e o 5 para cá. Completa com 0. Porque eu tenho que ter sempre 3 algarismos em cada casa. Pronto? Quer transformar em centímetro cúbico, a vírgula é para cá. Quer transformar em hectômetro cúbico, a vírgula é para cá. Legal? Não é difícil fazer transformação de unidades se você tem isso aqui em mãos. Tá bom? Vamos lá, hein? Escala. Deixa eu dar uma apagadinha aqui rápida. Bom, eu tenho um desenho aqui que está na escala de 1 para 300. Eu quero passar isso para a realidade. O que eu faço? Se a escala é de 1 para 300, significa dizer que o meu desenho foi reduzido 300 vezes. Então, se eu quero jogar isso para a realidade, eu vou ampliar o meu desenho quantas vezes? 300 vezes. Então, você pega as unidades aqui, ó, 12 centímetros, e multiplica por 300. 3.600 centímetros, já aprendemos na aula anterior, 36 metros. Legal? Como que eu transformo 8 centímetros para a medida real? Vou pegar o 8 e multiplicar por 300. 2.400 centímetros, que são 24 metros. Pronto. Beleza? Bom, se eu tenho aqui a escala e a minha área. Área, galera, é sempre em duas dimensões, né? Então significa dizer que eu vou pegar o 300 e multiplicar duas vezes. Eu vou pegar o 300 e elevar ao quadrado. Eu não vou ampliar cada dimensão em 300 vezes, como são duas dimensões, 300 ao quadrado. Então vai ficar 200 vezes 300 ao quadrado. Bom, 300 ao quadrado, 3 vezes 10 ao quadrado vai dar 300 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, né? 9. 10 ao quadrado, 10 a quarta, tá vendo? 200 vezes 9 dá 1.800, vezes 10 a quarta, centímetro quadrado. Quer passar para metro quadrado? Tá aí, a gente já aprendeu no slide passado como que a gente vai fazer isso aí. Tranquilo? E volume, professor? Se eu tenho um desenho e eu falo que o volume de qualquer tipo de caixinha que eu tenho é de 20 centímetros cúbicos, e eu quero saber, na realidade, qual é o volume desse objeto na realidade, sabendo que a minha escala é de 1 para 300. Volume está em qual dimensão, pessoal? Está na terceira dimensão, né? Então eu vou pegar o 20 e vou multiplicar pelo 300 ao cubo, porque eu vou jogar para a terceira dimensão. Cada dimensão do meu desenho vai ser multiplicado por 300. Como são 3 dimensões, 300 ao cubo. Daí, vai ser 20 vezes 300, é 3 vezes 10 ao quadrado, ao cubo. 3 ao cubo vai dar 27. 10 ao quadrado ao cubo, 10 à sexta, não é isso? 27 vezes 20, 540, vezes 10 à sexta, centímetro cúbico, que é igual a 540 vezes 10 ao cubo litro, que é igual a 540 metros cúbicos, como nós aprendemos no slide anterior. Tudo bem? Bom, depois dá uma olhada aqui embaixo desse vídeo, que vai ter um link que vai acessar esses slides aqui. Você vai poder imprimir depois se você quiser fazer como revisão. Tranquilo? Regra de 3 simples. Grandezas diretamente proporcionais. Se um carro aumenta a velocidade, a distância que ele vai percorrer no mesmo tempo pré-determinado aumenta, né? Aumenta a velocidade, aumenta a distância, as grandezas são diretamente proporcionais. Por exemplo, um automóvel a 60 km por hora percorre 120 km de estrada.
E se ele está a 80 km por hora, professor, quanto que ele vai percorrer? X. Como as grandezas são diretamente proporcionais, galera, eu vou criar uma relação aqui, ó, diretamente proporcional, tá vendo? É uma comparação direta. Multiplica e cruza, é isso? 60 vezes x, 80 vezes 120, e resolve. Você vai achar x igual a 160. Beleza? E se elas são inversamente proporcionais, professor, como é que fica? Velocidade e tempo. Aumentou a velocidade no automóvel, o tempo de deslocamento diminui, não é isso? Vamos lá. Um carro a 60 km por hora gasta, num determinado percurso, 5 horas. Se ele está a 100 km por hora, quanto tempo que ele vai gastar? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, galera, multiplica logo em linha, tá vendo? Ó, multiplica logo em linha. 100 vezes x, 60 vezes 5. Aí você acha o valor de x, que é igual a 3 horas. Ok? Bom, regra de 3 composta. Aqui tem um macete. Beleza? Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Em quantos dias 6 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Bom, existem os fatores, existe o produto final. Qual é o produto final aqui? O que é que os confeiteiros estão fazendo? Tortas. Então, a quantidade de tortas é o meu produto final. E os meus fatores é o tempo e o número de confeiteiros. Sempre faz isso numa regra de 3 composta. Sempre. Dá sempre certo. Coloca os dados. E você vai fazer isso aqui, ó. É um produto direto. E aqui você cruza no final. Legal? Então, x vezes 6 vezes 960 é igual a 6 vezes 12 vezes 320. X vezes 6 vezes 960, 6 vezes 12 vezes 320. Você acha x igual a 4. Ok? Vamos ao outro exemplo. Se K abelhas, trabalhando K meses do ano, durante K dias do mês, durante K horas por dia, produzem K litros de mel, então o número de litros de mel produzidos por W abelhas, trabalhando W horas por dia, em W dias e em W meses do ano, será... O que é o produto final aqui, galera? O produto final é o mel, litros de mel. E os demais elementos são os fatores que elevam ao produto final. Legal? Coloca os dados aqui, ó. www. O que ele quer? Ele não quer saber quantos litros de mel serão produzidos agora? Ele quer saber o x. Como é que multiplica? Cruza só no final. Então vai ficar KKKK vezes x igual a www vezes k. Corta um kzinho com um kzinho. X é igual a w, a quarta potência, dividido por k ao cubo. Letra C. Se por acaso, professor, ele me fala isso aqui, ó, 12 operários em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, foram contratados para fazer uma obra. Podemos afirmar que para fazer a mesma obra, 15 operários trabalhando 6 horas por dia levarão fatores e produto final. Quais são os fatores? Operários, dias, horas por dia. O que eles vão fazer? Uma obra. Ele me deu esses detalhes aqui, mas ele falou que tanto nesse primeiro caso quanto no segundo caso, eles vão fazer a mesma obra. Significa dizer que eu não vou colocar número nenhum lá, né? Porque eu não tenho nada para fazer a não ser a obra, e nos dois casos eles vão fazer a mesma obra. Esquece daquilo, multiplica em linha aqui, ó. Aqui eu ia cruzar, não ia? Eu não vou cruzar, né? Não tem nada lá. Pronto. Esse produto aqui é igual a esse produto aqui. Você acha o valor de x. Legal? Bom. Resolução de problemas envolvendo diagramas.
Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos desta classe que gostam de matemática e de história é 2 diagramas, matemática e história. Vem aqui, ele não me deu a interseção. E agora, se ele não me deu a interseção? Tranquilo. Olha só, a classe não tem 30 alunos? Pega o 16 que gosta de matemática e soma com os 20 de história. Deu quanto? 36, né? 36 passou quanto de 30? Passou 6. Então eu coloco 6 aqui, ó. Legal? Você começa esse tipo de problema sempre dessa forma aqui. Se aqui é 6, aqui dentro não tem que ter 16. Se aqui é 6, faltam 10. Muito bem. Aqui não tem que dar 20. Já tem 6. Para 20 falta quanto? 14. Somou aqui, deu quanto? 30 alunos. Tudo bem. Poderia ser então a letra A a resposta, né? Mas não é. Por que que não é? Porque ele fala que na classe tem 30 alunos. A classe tem 30 alunos, mas todo mundo gosta de matemática ou história? Ele não falou isso. Então isso aqui, galera, poderia ser exatamente igual se todo mundo gostasse de matemática ou história, mas ele não afirmou isso, então é no máximo ou no mínimo. Para você saber se é no máximo ou no mínimo 6, você vai fazer o seguinte. Vem aqui, adota, por exemplo, 5. Se eu colocar 5 aqui, aqui tem que dar 16, né? Então aqui vai ser quanto? 11, né? Para dar 16. Aqui não tem que dar 20? Então aqui é 15. Quando você soma, vai dar quanto? 31. A sala de aula tem 31 alunos? Não, a sala tem quantos? Tem 30. Então não pode ser 5 aqui. Isso é certo que não pode ser. Vamos testar outro valor então, 7, que é maior que 6. Se aqui é 7, aqui tem que ser 9, que a soma tem que dar 16, e aqui tem que dar 13. Só que se você somar aqui, vai dar quanto? 29. Sabe por que deu 29 aqui? Porque tem um aluno, de repente, que não gosta de nenhuma das duas disciplinas citadas. Não posso cair nesse caso? Posso. Problema nenhum. Pode ser 6 alunos? Pode. Pode ser 7? Pode. Então vai ser o quê? No mínimo 6. Professor, tem outro jeito de fazer isso equacionando? Tem. Aqui é x, aqui não tem que ter 16. Como já tem x aqui, 16 menos x. Aqui não tem que ter 20. Como já tem x aqui, 20 menos x. Somando esses três valores aqui, tem que dar no máximo 30, não é isso? Então essa soma desses três valores, no máximo 30. Então menor ou igual a 30. Resolve essa inequação aqui, ó. Você vai ver que você vai ter que multiplicar aqui por menos 1. Então x é maior ou igual a 6. Maior ou igual a 6, no mínimo 6. Ok? Bom, quando eu tenho um problema de diagrama, e agora eu vou envolver 3 diagramas. Bom, se você for envolver 3 diagramas, galera, e se ele me dá uma tabela dessa aqui, com todos os dados discriminados, tá vendo? Diarreia, 62, febre, 62, dor no corpo, 72, diarreia, febre, diarreia, dor no corpo, febre, dor no corpo. Sabe que ele deu discriminado? Né? 1 a 1, 2 a 2 e 3 a 3. Ele quer saber o x. Você faz isso aqui, ó. Você soma esses elementos aqui separadamente, ok? Soma esses elementos aqui separadamente. Soma esses 2 a 2 aqui, tá vendo? Esses 2 a 2 aqui. E esse cara aqui, que envolve os 3 elementos, deixa ele separado. Pronto. Vem aqui e faz isso, ó. Mais, menos, mais. Sempre mais, menos, mais. Essa soma aqui tem que dar quanto? As 160 pessoas que foram no posto esse final de semana. Igual a 160 e você acha o valor de x, que é o que ele quer na questão. Se você for fazer esse problema por diagrama,
Você vai perder um tempo preciosíssimo na prova do Enem. Tem muito cálculo. Legal? Quer ver um outro aqui, probleminha aqui, ó? Tá vendo? Ele fala de uma academia de ginástica que oferece várias opções de atividade física. Quem faz alongamento, 109. Hidroginástica, 203. Musculação, 162, tá vendo? Ó, 2 a 2, tá vendo? 2 a 2, as 3 atividades e 115 pessoas fazem outras atividades nessa academia. Como é que procede? É uma história. Ó, soma separadamente, 1 a 1, pega os 2 a 2 e separa. E aqui, ó, quem faz as 3 e nenhuma também separa. Tá vendo? 120. Pronto. Mais, menos, mais. O número de pessoas que respondeu a pesquisa, 500 pessoas. Sempre dá certo. Tá bom? Bom, aí logicamente se no problema ele começar a falar somente faz musculação, somente faz hidroginástica, aí já complica, aí você tem que jogar no diagrama. Beleza? Mas se ele apresentar um quadro completo desse, eu estou usando fórmula, tá? Beleza? Acabou a questão. Sequências. Bom, de sequências, galera, logicamente que você pode imaginar, sequência não é progressão aritmética e geométrica? Sim. Mas você tem que tomar cuidado que existe uma sequência de números triangulares. Os números triangulares, eles são assim chamados porque essa quantidade de pontos aqui, a gente pode fazer triângulos. Tá vendo os triângulos que vão surgir com a quantidade de pontos? Por definição, o 1 é um número triangular. Beleza? Olha, eu tenho 1, 3, 6, 10 e 15. Professor, qual é o próximo número triangular? É só você fazer isso aqui, galera. Ó, de 1 para 3, 2 unidades. De 3 para 6, 3 unidades. De 6 para 10, 4 unidades. De 10 para 15, 5 unidades. Tá vendo? E aí é só você somar agora mais 6 unidades. 15 mais 6, você tem exatamente o número de pontos que eu vou ter formando o meu próximo número triangular. Tranquilo? Bom, é desse jeito sempre, professor? Sempre desse jeito, isso aqui sempre dá certo. Então tem aí números triangulares. Os números quadrados são os mais fáceis. E por incrível que pareça, são os que mais são perguntados. Por serem mais fáceis? Não sei. O 1, por definição, é um número quadrado, mas o 1 dá para até deduzir, né, que ele é quadrado também. 4, 9, 16, 25. Observe que esses números são quadrados perfeitos, não é isso? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Quem é o próximo? 6 ao quadrado 36. Ou você vem aqui também, ó, eles obedecem essa sequência aqui também, que é uma PA de segunda ordem. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas não é um assunto recorrente, não nessa forma. 1 e 3, 4, 4 e 5, 9, 9 e 7, 16, 16 e 9, 25. Ó. 3, 5, 7, 9, o próximo é 11, né? 25 mais 11 vai dar 36, beleza? Existem os números pentagonais, que obedecem exatamente a mesma formação anterior. Ó. De 1 para 5, 4, 5 para 12, 7, 12 para 22, 10, 22 para 35, 13. 4 e 3, 7, 7 e 3, 10, 10 e 3, 13, 13 e 3, 16. 35 mais 16 vai me dar o próximo número pentagonal. Existem os hexagonais também, da mesma forma, você consegue obter o próximo número hexagonal. Legal? É só você verificar, ó, 5 e 4, 9, e 4, 13, e 4, 17, e 4, 21, 45 mais 21, vai me dar o próximo número hexagonal. Legal? Aí você fala assim, professor, essas sequências são todas facinhas desse jeito? São. Existe a sequência Fibonacci, que ela se diferencia daquelas outras sequências lá, mas você consegue obter esses valores aqui tranquilamente. Ó, 0 mais 1, 1, tá vendo?
1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Opa, desculpa aí. 2 e 3, 5. 5 e 8, 13. 8 e 13, 21. Tá vendo? Forma aquela famosa espiral de Fibonacci. Legal? Existem vários elementos da natureza, galera, que tem esse formato da espiral. Seria até legal você dar uma olhada. Procura lá, coloca assim, sequência de Fibonacci, vai lá em imagens e você vai ver vários elementos da natureza que obtém isso aí. Procura um desenho animado, coloca lá assim, Pato Donald matemática, que vai aparecer um desenho animado do Pato Donald. Tem um lá que o tempo, eles encurtaram o desenho animado, dá mais ou menos uns 12 minutos. Assiste, que você vai entender toda essa parte de sequência. Fala sobre o número de ouro da matemática. É até legal para as provas de Enem e outras provas você assistir esse desenho animado. Escreve lá, Pato Donald de matemática. Legal? É curtinho, você vai gostar. Bom, olha o que já caiu no Enem aqui, ó. Ele me dava sequência aqui. 2 jogadores, 1 partida, 3 jogadores, 3 partidas, 4 jogadores, 6 partidas, 5 jogadores, 10 partidas e vai embora. Ele quer saber o seguinte, se a quantidade de jogadores for 8, ou seja, 8 aqui, quantas partidas eu vou ter? Olha aqui, galera. Os números triangulares aqui embaixo, tá vendo? 1 mais 2, 3, 3 e 3, 6, 10, 15, 21, 28. Tá vendo? 2 e 1, 3, 3 e 3, 6, 4, 6, 10, 5 e 10, 15, 6 e 15, 21, 7, 21, 28 também. Ou você faz por combinação de 8 jogadores, 2 a 2, porque partidas de futebol sempre se jogam 2 times, né? Por vez. Você não coloca 3 times para jogar. Se são 8 times, combinação de 8, 2 a 2. Foi uma questão do Enem. Outra questão do Enem aqui, ó. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com essa sequência. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade. A soma daqui, a soma aqui, a soma aqui, a soma aqui tem que propriedade? Somou aqui deu 1, somou aqui deu 4, somou aqui deu 9, somou aqui deu 16. Que são os números quadrados. Ele quer saber a soma dos elementos que compõem a 9ª linha. A 9ª linha é 9 ao quadrado, 81, letra derivada. Legal? Então fique atento, tem questões do Enem que são muito fáceis e quando cai sequência são fáceis. Olha uma questão do Enem 2021 aqui, ó. Essa letra que é o φ, que você não precisava saber, ele fala que φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Que φ ao cubo é 2φ mais 1. Que φ à quarta é 3φ mais 2. Φ à quinta, 5φ mais 3. Φ à sexta, 8φ mais 8. E quem é φ elevado à 7ª potência? Se você olhar na sequência aí, ó, tá vendo aqui, ó, em vermelho, ó, 1, 1, 2, 3, 5. Que números são esses? Sequência de Fibonacci. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Legal? De novo, ó. Tá vendo que aqui é 1, ó? Não aparece não, né? Mas aqui é 1, ó. Tá vendo? Não aparece número não, mas é 1. 1 e 2, 3. 2 e 3, 5. 3 e 5, 8. 5 mais 8, 13. 13φ mais 8. Letra E. Bom, de progressões. Chama atenção para vocês para progressão aritmética.
né? Essa questão aqui não foi uma questão difícil, mas tinha que saber fórmula, duas fórmulas para resolver a questão. Beleza? Ele me dava o ano e a projeção da produção de arroz em toneladas, tá vendo? 50,25, 51,5, 52,75, 54. Era para você perceber que ele sempre somava 1,25 para dar a próxima, tá vendo? 51,5 mais 1,25, 52,75. E isso vai me dar a razão de uma progressão aritmética. Então você deveria perceber que isso é uma progressão aritmética. Se é uma progressão aritmética, está aqui a minha progressão aritmética agora em linha. Para você obter a soma de tudo, que ele quer saber quanto que dá a soma dessas produções aí, você deveria saber a soma dos termos de uma progressão aritmética, que precisa do primeiro termo, 50,25, precisa do último termo, que é o A10, que são 10 anos de produção que ele quer obter a soma. Então você precisaria do último termo. A quantidade de termos é 10. Aí você, para calcular o 10º termo, que é aquele termo lá, ou você jogava na fórmula do termo geral, ou você jogava no macete da fórmula do termo geral. O A10 é igual a 1 mais 9 vezes R. De onde vem esse 9? 10 menos 1, 9R. Ou joga na fórmula do termo geral. São essas duas fórmulas que eu falei que você tem que saber para progressão aritmética. São duas apenas, galera, só duas. Aí, ó, o A10 é o A1, que é 50,25, mais 10 menos 1, que dá 9, tá vendo? Multiplicado pela razão. Lembra que eu falei que a razão é 1,25? Beleza? E aí você obtém o termo de número 10. Joga na fórmula. O primeiro termo, o termo de número 10, a quantidade de termos são 10, dividido por 2. Você tem a resposta, que é a letra D de dado. Progressão aritmética e progressão geométrica, às vezes você tem que saber fórmula. Ok? A progressão geométrica, vou te dar uma boa notícia e uma má, né? Às vezes dá para você resolver a questão sem fórmula. Nesse caso aqui, por exemplo, você pode resolver sem a fórmula. Algumas questões que caíram já no Enem, você resolve sem fórmula. Um estudante começa a ler um livro e ao final do primeiro dia conseguiu ler 6 páginas. Apenas. No decorrer da leitura, o estudante ficou empolgado e passou a ler todos os dias o dobro do número de páginas lidas no dia anterior. Ao final do 6º dia, terminou de ler o livro. Qual era o total de páginas do livro? A boa notícia aqui é que você consegue fazer sem fórmula. Ele não falou que vai dobrando? Começou com 6, o dobro, 12, o dobro, 24, o dobro, 48, o dobro, 96, o dobro de 96, 192. Somando 378 páginas. Bom, isso aqui, galera, porque ele terminou no 6º dia, tá vendo? Então, você fazer essa soma aqui de 6 dias apenas é prático. O problema é que se ele fala que isso demora 100 dias, aí você precisa da fórmula. Fórmula da soma da PG. A1 vezes a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Aí você precisaria dessa fórmula. O A1 é o número de páginas iniciais, 6. A razão é 2, porque ele não vai dobrando, né? Se ele dobra o número de páginas, a razão é 2. E o resto aqui não precisa nem de informação mais. Então, ó, 6 vezes 2 elevado à sexta, porque 6 aqui são 6 dias, menos 1 dividido por 2 menos 1. Isso vai dar 6 vezes 63, 378, a mesma resposta. Legal? O problema da PG é isso. Tem duas notícias. Uma boa, às vezes não precisa de fórmula. Mas se precisar, você tem que lembrar dela.
Não tem como escapar. Aumentos e reduções percentuais. Juro simples ou juro composto? Na maioria das questões de juro composto, você tem que lembrar desse 1 mais ou menos I aqui. Que é aquela formulazinha que me dá o aumento ou a redução percentual. Bom, vamos lá. Se for juro simples, para você calcular os juros, o capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo, vai te dar exatamente os juros que você obteve em determinado período. O montante é o capital aplicado mais os juros que rendeu com esse capital, e que se você juntar essa fórmula com essa, você tem essa fórmula aqui. Não há necessidade de você saber essa fórmula aqui. Guarda essas duas, que você logicamente que vai chegar nessa. Juros compostos. O montante é o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Se você quer saber os juros que rendeu nesse capital, porque aqui eu tenho um montante final já, tá vendo? É o montante menos o capital inicial aplicado. Beleza? Se eu tenho 2 aumentos consecutivos de 30%, se for juro simples, como é que se procede? É só você somar. 2 aumentos consecutivos de 30%, se for juro simples, vai ser um aumento de 60%. E se for juro composto, professor? Se for juro composto, você tem que jogar nessa fórmula aqui, ó. 1 mais a taxa, 1 mais 30%, multiplicado por 1 mais 30%. Isso vai dar 1,3 vezes 1,3, 1,69. 1,69, galera, você vem aqui e retira o 1, né, que é da fórmula, vai sobrar 69%, 0,69 é 69%. Então, se for juro simples, 60%. Se for juro composto, ó, foi para 69%. 2 aumentos consecutivos, um de 10% e outro de 20%, e uma redução de 30%. Como é que é juro simples? Um aumento de 10%, um aumento de 20% e uma redução de 30%. Nem aumentou, nem reduziu. Juro composto. Um aumento de 10%, um aumento de 20%, uma redução de 30%. Você vai multiplicar 1,1 por 1,2 por 0,7. Isso vai dar 0,924. Não esquece de tirar uma unidade aqui. Ou simplesmente, você faz isso aqui, ó. Pensa que esse resultado logo é o 92,4%, tá vendo? Se esse produto aqui deu 92,4%, se desse 100%, não perdia nem ganhava. Como deu menos de 100% o produto, significa dizer que houve uma redução. Se fosse maior que 100%, o que passa do 100% é o aumento percentual que você vai ter. Se não chegou a 100%, é porque você teve um prejuízo, ou seja, houve uma redução. Nesse caso, reduziu 7,6%. Beleza? Bom, uma análise combinatória aqui um pouco rápida. Só um resumo da análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Bom, no princípio fundamental da contagem, nós multiplicamos as opções. Exemplo, uma pessoa tem 3 calças, 5 camisas e 2 sapatos. De quantas formas diferentes ela pode se vestir? O que você faz? Multiplica 3 vezes 5 vezes 2, 30 formas diferentes. É o chamado princípio fundamental da contagem. Beleza? Mas, professor, só existe o princípio fundamental da contagem? Não. Nós temos mais o quê? Permutação, arranjo e combinação. Daí, presta atenção num detalhe. Se o número de objetos que você vai trabalhar é igual ao número de posições, o tipo de problema se resume em 2 formas.
Se a sua resposta aqui for sim, o meu problema é de permutação. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, tá bom? Mas, por exemplo, o número de objetos é igual ao número de posições. Existem 10 pessoas que estão esperando na frente de um banco para fazer uma fila. Você não vai utilizar todas as 10 pessoas para colocar na fila? Então, o número de objetos é igual ao número de posições. Então, o problema de permutação de 10 pessoas para fazer a fila. Beleza? Se o número de objetos não é igual ao número de posições que você vai usar, eu tenho duas situações. A ordem importa? Se a ordem importa, o problema é de arranjo. Está aqui a fórmula de arranjo. Se a ordem não importa, o meu problema é de combinação. Como assim, professor, a ordem importa? Nós temos 10 pessoas, ok? 6 dessas pessoas serão escolhidas para formar uma fila. A ordem na fila é importante? Sim. Se a ordem na fila é importante, significa que é um problema de arranjo. Nós temos 10 pessoas. 6 pessoas serão escolhidas para representar uma empresa numa ação judicial. A ordem é importante? Não. Se vai o João ou a Maria e o João, não é a mesma dupla que vai lá representar? Legal? Então a ordem não é importante, o problema de combinação. Vamos lá. Qual é o problema de permutação aqui? Ó? Permutação simples. Quantos anagramas tem a palavra amor? Observe. Eu não tenho 4 elementos? Eu não vou usar os 4 elementos? Então é o problema de permutação. A palavra amor tem quantas letras? 4 letras. Então é permutação de 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24 anagramas diferentes. Muito bem. Permutação com repetição. Tipo, quantos anagramas tem a palavra arara? Repare que a palavra arara, eu tenho A repetido 3 vezes. Então, se eu troco a posição desse A para cá, ou troco a posição dele para cá, eu continuo com a mesma palavra arara. Isso se chama permutação com repetição. Você vai fazer o fatorial do número de letras e vai dividir pelo fatorial das letras que estão sendo repetidas. Desse jeito. Permutação de 5 com repetição de 3 Azinhos e 2 Rzinhos, tá vendo? 5 fatorial dividido pelo fatorial das letras repetidas que eu tenho aqui. 3 e 2. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu corto com 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1. 10. Bom, eu tenho permutação também circular. O que é uma permutação circular? 10 pessoas vão se sentar ao redor de uma mesa. De quantas formas diferentes elas podem se sentar? Repare bem que se você está na cadeira aqui, o João está do seu lado. Se você levanta, o João senta de novo do seu lado, vocês não estão formando um novo agrupamento, né? Vocês estão na mesma ordem que antes. Então não adianta vocês saírem trocando de cadeira se vocês estão sentando um ao lado do outro. Tranquilo? Então, na permutação circular, você tira um elemento e faz o fatorial. Por exemplo, 6 crianças brincando de roda de ciranda. As crianças estão brincando de roda de ciranda. Quantas posições diferentes essas crianças podem estar nessa roda de ciranda? 6 menos 1, tá vendo? 6 crianças menos 1, 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 formas diferentes. Legal? Bom. Arranjo. Um exemplo aqui de arranjo. Você utiliza arranjo em problemas quando você começa a dar cargo para as pessoas. Resultado de um campeonato, por exemplo, é cargo, né?
Ah, não importa se o resultado do campeonato, eu não quero ser o primeiro, todo mundo quer ganhar o campeonato. Eu não estou falando que o VAR está influenciando aqui não, tá, galera? Que quando o VAR influencia, a gente sabe quem é campeão. Não vamos entrar nesse mérito do VAR, né? Mas, na realidade, quando você vai fazer um arranjo, o resultado de um campeonato é cargo. Vale o primeiro, vale o segundo, vale o terceiro. Posições numa fila é cargo também, é como se fosse cargo. O primeiro lugar da fila fica mais satisfeito que o segundo. Comissões com cargos. Você vai pegar pessoas e vai dar a direção, vai dar a presidência. Igual esse exercício aqui, ó. 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Você pode fazer desse jeito aqui, ó, galera. Diretor e vice-diretor. Mais prático, tá vendo? Ó. Quantas pessoas podem ser diretores? 15. Hã? Se uma veio para cá, quantas pessoas podem vir para cá? 14. Porque uma já está aqui. Número de posições de pessoas que podem ser diretor e número de pessoas que podem ser vice-diretor. Multiplica, você vai ter exatamente o total de possibilidades de ocorrer esse evento. Ou, você faz pelo jeito mais difícil. É um agrupamento de 15 pessoas tomadas 2 a 2. Joga na fórmula de arranjo. Porque em arranjo, a ordem é importante. Fatorial de 15, 2 a 2. 15 fatorial, 15 menos 2 fatorial. 15 fatorial sobre 13 fatorial. 15, 14, 13 fatorial, 13 fatorial. Cortou? 15 vezes 14, 210. Então, se por acaso você vai utilizar uma fórmula de arranjo, eu não gosto de jogar nessa fórmula aqui. Você tem que gravar a fórmula. Você faz o seguinte, ó. Tá vendo 15? Você vai fazer um fatorial de 15 apenas com 2 fatores. Fatorial de 15 com 2 fatores é 15 vezes 14, 210. Legal? Então tá aqui a fórmula de arranjo, caso você queira utilizar. Muito bem. Permutação. A ordem não importa. Grupos, duplas, trios, né? O Campeonato Brasileiro vai ser representado por 5 clubes. Importa a ordem que você escolheu os clubes para serem representantes? Claro que não. A ordem dos clubes só interessa se há cargos. Se há interesse, de repente, que um seja campeão, vice-campeão, terceiro colocado e vai embora. A partir do momento que você faz uma representação, não. Legal? Exemplo. 15 funcionários de uma empresa se candidataram para 2 vagas no setor financeiro. Repare que é diferente do problema anterior. No problema anterior eu tinha o quê? Diretor. Diretor e presidente, era isso? Aqui, ó. Diretor e vice-diretor. Aqui não. Aqui os 2 serão contratados por uma vaga no setor financeiro. Importa a ordem? Se foi o José e a Maria e o José escolhidos? Claro que não. Então, galera, como a ordem não importa, é uma combinação de 15 e 2 a 2. Legal? Combinação de 15 e 2 a 2 tem um macetezinho. Eu não gosto de jogar na fórmula também. A fórmula é muito demorada. Você vai pegar o fatorial de 15 com 2 fatores e vai dividir pelo fatorial de 2. 15 vezes 14 dividido por 2 vezes 1. 105. Beleza? Dispondo de 8 frutas, quantas vitaminas podemos fazer utilizando exatamente 3 dessas frutas? Eu tenho 8 frutas. Eu vou escolher 3 para fazer vitaminas. A ordem importa? Claro que não. Se a ordem que eu vou escolher as frutas não importa, é um problema de combinação. Combinação de 8, 3 a 3. Ó, é o fatorial de 8 com 3 fatores. Vendo? 8, 7, 6, dividido pelo fatorial de 3. 3, 2, 1. 56. Sempre dá certo. Se você quiser aplicar a fórmula, tudo bem.
sem problema nenhum. Você vai aplicar a fórmula, você vai ver que você vai acabar no mesmo resultado. Tranquilo? Sem a fórmula é bem prático. Legal? Bom, estatística. Estatística. Média aritmética simples. O que a gente pode dizer de média aritmética simples? Nada. Se eu vou somar 3 grandezas, eu tenho que dividir por quanto? Por 3. Legal? Isso vai dar 7. O que é uma média aritmética ponderada? Quando existem pesos. As notas 8, 10 e 3 terão pesos, respectivamente, iguais a 2, 3 e 5. Você vai dar peso para as notas. Então, as notas elas não têm o mesmo peso, elas têm pesos diferentes. O que você faz? Você pega as notas, multiplica cada nota pelo peso que ele deu, certo? E soma pelos pesos. Ou melhor, divide pela soma dos pesos. Legal? Pega as notas, multiplica pelos pesos e divide pela soma dos pesos. Isso vai dar 61 sobre 10, 6,1. É chamado média aritmética ponderada. Média aritmética em intervalos de classes. Eu tenho um intervalo que vai de 0 até 2 e eu tenho uma frequência de 10, ou seja, existem 10 elementos aqui. Eu tenho notas, valores que vão de 2 até antes do 4, eu tenho 15 valores aqui. Mas eu pretendo tirar a média aritmética desses valores. E como que eu vou tirar a média aritmética se eu não sei exatamente quais são os valores que eu tenho aqui? Quando você tem um intervalo de classe, que é isso aqui, tá vendo? De 0 até antes do 2, é aquilo que a gente fazia lá em matemática, na álgebra, que ele está falando o seguinte: o 0 tem intervalo fechado, 2 tem intervalo aberto, e eu quero intervalo de 0 até 2. É isso que está falando aqui. Beleza? Mas, professor, eu posso ter então 10 elementos iguais a 0 aqui, não posso? Pode. Eu posso ter 10 elementos iguais a 1 aqui, não posso? Posso. Eu posso ter 3 elementos iguais a 0 e 7 elementos iguais a 1. Posso? Posso, porque eu tenho 10 elementos. Como que eu vou fazer a média aritmética se eu não sei quais são os elementos? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o elemento que está no meio, entre 0 e 2. Quem está entre 0 e 2? O 1, que é o ponto médio. Quem está entre 2 e 4? O 3. Quem está entre 4 e 6? O 5. Entre 6 e 8? O 7. Entre 8 e 10? O 9. Tá vendo? Você pega exatamente o ponto médio de cada intervalo. Soma, divide por 2, soma, divide por 2, soma, divide por 2, que você tem esses valores. É como se eu tivesse 10 elementos aqui dentro e todos os elementos iguais a 1. Se eu tivesse 15 elementos aqui dentro e cada elemento igual a 3. Tá legal? Então agora eu quero saber a média aritmética. O que eu faço? 10 vezes 1, 10. 15 vezes 3, 45. 40 vezes 5, 200. 25 vezes 7, 175. 10 vezes 9, 90. Soma todo mundo. Beleza. Como é que se tira a média aritmética? É a soma total dividido pelo número de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? É a minha frequência. Eu tenho 100 elementos. Então, significa dizer que a minha média aritmética é o 520 dividido por 100, que vai dar 5,2 ou 5,20. Legal? Então, em intervalos de frequência, pega sempre o elemento que está no meio. Isso em tabela. E se for gráfico, professor, a mesma coisa. Entre 15 e 25, quem está aqui no meio? O 20. Entre 25 e 35, o 30.
Entre o 35 e o 45, quem está no meio? É o 40. Tá vendo? Você só tem que saber agora quantas pessoas eu tenho no total. O número de pessoas que eu tenho, 50 pessoas. Se você somar aqui, você tem o total de pessoas. Quantas pessoas têm 20 anos aqui, professor? 10. Quantas pessoas têm 30 anos aqui, professor? 24. Quantas pessoas têm 40 anos aqui, professor? 12. E 50 anos? 4. Multiplica, soma tudo, divide pelo total, que é 50, pronto. A média é 32. Tudo bem? Não esqueça que aqui embaixo depois vai aparecer todo o esqueminha com esses slides aí, né? Para você, de repente, se você quiser imprimir para acompanhar a aula novamente, ou para você ter essa aula para você. Moda, o que é moda, galera? Moda é o elemento que mais aparece numa amostra. Se você tem essa amostra aqui, o que seria a minha moda? A minha moda é o elemento que mais se repete. Quem mais se repete é o 12. Tudo bem? Professor, e se eu tivesse, além do 12, eu tivesse um outro elemento também, com a mesma quantidade de repetições? Aí você teria esses dois elementos, seria uma amostra bimodal. Se tiver 3 elementos que se repetem igualmente, aí é trimodal ou multimodal. Legal? Por mais de 3, multimodal. E se não tem nenhum elemento que se repete, professor? Todo mundo só está um elemento lá, por exemplo, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e ninguém se repete. Aí a minha amostra é amodal, ok? Não tem moda. Bom, eu tenho aqui um quadro onde eu tenho a nota e a frequência dessas notas. Muito bem, qual a moda? A moda é o elemento que tem a maior frequência. Por que é o elemento que tem a maior frequência? Porque quem tem a maior frequência é que aparece mais vezes. Quem aparece mais vezes, a gente chama de moda. Tudo que está na moda, o pessoal não costuma usar. Você sai na rua, vê um monte de gente usando algo. Você fala assim, nossa, aquilo está na moda, porque todo mundo usa. É isso? Então, moda é o elemento que mais se repete. Tranquilo? Então, a minha moda aí é o 7. Bom, o que é mediana? Mediana é o elemento que está no meio de uma amostra se o número de elementos da amostra for ímpar. Se o número de elementos é ímpar, quem está no meio é a minha mediana. Ah, importante. Você tem aqui, por exemplo, o salário médio de um grupo de funcionários. Você não vai olhar e procurar quem está no meio aqui, não. Você tem que fazer isso aqui, galera, ó, o rol. Você vai colocar os elementos dessa amostra em ordem crescente ou decrescente. Isso a gente chama de rol. Dá para ver bem aqui qual é o elemento que está no meio, né? Olha, o 1.300 é que está no meio, tá vendo? Então, nesse caso, a minha mediana é 1.300. Aí você fala, tudo bem, professor, como eu tenho aqui 9 elementos, dá para saber quem é o elemento que está no meio. E se eu tenho 51 elementos, 221 elementos, 501 elementos, como é que eu vou saber quem é o elemento que está no meio? Você faz isso. Você soma uma unidade ao número de elementos e divide por 2. Exemplo, eu não tenho 10 elementos aqui, desculpa, 9 elementos. 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então é o quinto termo. 1, 2, 3, 4, quinto termo. Tá aí. A minha mediana é o 1.300. Bom, você vai perguntar assim, eu preciso, professor, fazer isso aqui, colocar isso aqui no rol sempre? Não. Você pode fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui e verifica quem é o maior e quem é o menor elemento que eu tenho aqui. Olha lá. Rabisca os dois.
o maior e o menor. Agora, novamente, quem é o maior e quem é o menor? Tá vendo? Rabisca. Novamente, quem é o maior e o menor? Rabisca. Novamente, quem é que sobra? A minha mediana. Você pode riscar também ordem crescente. Ok? Pela ordem crescente, você vai vendo mais ou menos qual elemento que você quer. E aí você consegue obter a sua mediana. Olha aqui, ó. Se a quantidade de elementos agora for par. Bom, vou fazer o rol novamente. Depois eu vou mostrar que você não precisa do rol, mas eu vou fazer o rol. Beleza? Fiz o rol dos elementos aqui em ordem crescente. Contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. 10 dividido por 2, 5. Eu vou precisar do quinto e do sexto elementos. Isso aqui, ó. Pega o número de elementos e divide por 2. 5. Você vai precisar, então, do quinto e do sexto termos. E vai fazer o quê? A média aritmética desses dois valores. Porque quando a quantidade de elementos for par, eu não tenho um elemento no meio. Eu tenho dois elementos que estão no meio. E a mediana, ela induz você a pensar em meio. Ok? Então, se a quantidade de elementos for par, você precisa pegar os dois elementos do meio. E aí você vai fazer o quê? A média aritmética desses elementos do meio. Tá, eu vou precisar, professor, fazer a média aritmética sempre? Vai. Se a quantidade for par, sim. Se for ímpar, não. Pega o do meio. Agora, eu preciso fazer o rol? Não. Faz a mesma ideia. Quem é o maior e quem é o menor aqui? Maior e menor. Ó, rabisca o maior e o menor. De novo, o maior e o menor. Tá vendo? Vai sobrando. De novo, maior, menor. De novo, maior, menor. Quem sobra são os dois elementos do meio, cuja média aritmética é a mediana. Certo? Beleza? Desse jeito que você calcula a mediana. O gráfico apresenta a taxa de desemprego no período de março a abril de 2009. Está aqui. Ele quer saber qual é a mediana dessa taxa de desemprego. Se ele quer saber a mediana dessa taxa de desemprego, quantos elementos eu tenho na minha amostra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Se eu tenho 14 elementos, 14 dividido por 2, 7. Então eu vou precisar de quem? Do sétimo e do oitavo elementos. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou começar a riscar do menor até chegar ao sétimo termo, tá? Quem é o menor deles aqui? 6,8. Depois, 7,5. Depois, ó, eu tenho 2, 7,6, tá vendo? Vou cortar esses dois. Depois de 7,6, 7,7. Depois, 7,9, duas vezes. Então, eu só vou cortar um. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já cortei 6. Esse é o sétimo. E o oitavo, por acaso, está ao lado dele. Está aí os dois elementos que eu preciso. Legal? O que eu faço? A média aritmética entre eles. Eu tenho o quê? A mediana. Beleza? Bom, os alunos Aldo, Baldo, Caldo, Dalto, Evaldo e Fausto tiraram 2, 2, 3, 6, 8 e 9 em uma prova. Qual o rol das notas? 2, 2, 3, 6, 8 e 9. Qual a moda? Tem moda aí? Tem, porque eu tenho 2 que se repete duas vezes, então tem moda. Que é a mediana? A quantidade é par. Vou fazer a média aritmética dos dois elementos do meio. Pronto. Ok? Qual a média aritmética das notas? 2 mais 2 mais 3 mais 6 mais 8 mais 9 dividido por 6, que é a quantidade de notas que eu tenho.
30 por 6, a média aritmética dá 5. Tudo bem? Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual é, dos meus aluninhos que eu tenho aqui, qual é o aluninho que tem o menor desvio padrão e quem tem o maior desvio padrão? Então, em relação às notas apresentadas, qual aluno tem o menor desvio padrão e qual aluno tem o maior desvio padrão? Você faz o seguinte, tira a média aritmética, a média dá 5, vem aqui, traço 5, tá vendo? 5 aqui. Quem está mais próximo do 5, para cima ou para baixo da média, tem o menor desvio padrão. E quem está mais próximo aqui, é esse elemento aqui, que é o baldo, ó. O Bzinho tem o menor desvio padrão. E qual dessas notas aqui apresentadas tem o maior desvio padrão? O maior desvio padrão é quem está mais longe da média, para cima ou para baixo, tá? Não importa, para cima ou para baixo. Quem está mais longe aqui é o elemento D, o maior é o elemento D. 80% das provas pergunta basicamente sobre isso aqui. Agora, vamos supor que ele pergunte para você o seguinte: qual é o desvio padrão de todas as notas aqui? Agora, ele não quer saber quem tem o maior desvio nem o menor. A pergunta é, qual é o desvio padrão dessas notas todas juntas? Para você saber o desvio padrão, você tem que obter o desvio médio. Não é difícil obter desvio médio, não. Você vai pegar as notas e vai tirar a diferença da média aritmética, tá vendo? Pode ser positivo ou negativo, não importa não. Repare que o resultado meu é todo positivo, tá? 5 menos 2, 3, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, 6 menos 5, 1, tá vendo? Eu peguei a média e fiz a diferença de cada um dos elementos que eu tenho aqui. Se você pegar esse desvio médio aqui, esse desvio médio, elevar ao quadrado, somar todo mundo e dividir por 6, que é o número de elementos que eu tenho aqui, você tem o que a gente chama de variância. Então, como que eu calculo a variância? Pega a média aritmética, vai subtrair de cada nota. Você tem um número. Se você levar esse número ao quadrado, somar e dividir pelo número, a quantidade de números que eu tenho, você tem o que a gente chama de variância. Não é difícil variância, né? E o desvio padrão, professor, como é que calcula? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 8 é 2,8. Beleza? Fechou. Então aqui, basicamente, nesse slide aqui, eu tenho um exemplo de tudo que eles podem pedir a respeito de estatística para você. Legal? Bom, não esqueça que temos ainda mais uma videoaula de revisão. Tranquilo? Um grande abraço. Acompanhe a gente aí, se inscreve no canal, dá um like. Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado vocês a pelo menos alavancar um pouco aí, para que você consiga um excelente resultado na sua vida. Um grande abraço. Até a próxima.